Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirantar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. Essa é mais uma mensagem dessa série A Cura. Estamos abordando de uma maneira ampla sobre cura interior. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o anterior, vai ser muito bom que você assista o anterior, para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que iremos abordar. E com certeza vai aparecer aqui no card, aqui em cima, o link do vídeo anterior. Interessante, né? Pedro andava com Jesus, via milagres, e diz que Pedro, até mesmo, Deus enviou os discípulos e eles disseram: pelo teu nome até os espíritos nos submetem, ou seja, até demônios eles expulsavam. E que diz que Pedro não era convertido. Bom, precisamos entender uma coisa que é uma temática muito importante. Qual os motivos pelos quais nós devemos ir a Jesus? A palavra fala ainda em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, que dessa forma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De se entender que ele veio buscar e salvar. Essa palavra salvar que aparece aqui é a palavra, no grego koiné, é a palavra sozo, que significa ao mesmo tempo salvação e cura. Essa mesma palavrinha que se encontra aqui, nós encontramos ela também quando Jesus cura o cego de Jericó. Isso está em Lucas 18, 42. Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. E essa palavra é cura. Ou seja, na palavra salvação está implícito ao mesmo tempo a cura. Se tivermos que falar o que representa a salvação para nós, o que é ser salvo é ser curado. Por quê? Observe ainda em Lucas, no capítulo 5, versículo 31, que Jesus diz assim, olha: e Jesus respondendo disse: não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que para ir para Jesus tem que ser alguém especial, ter algumas atribuições. Não, a palavra fala que ele veio sim para os enfermos. E essa confusão traz uma problemática muito grande para as pessoas que vêm para o Evangelho, achando que o Evangelho é um meio de autopromoção pessoal, seja uma maneira de se enriquecer, e por aí vai. Os motivos pelos quais nós temos que vir a Jesus é para ser curado. E quando acontece essa cura? Quando nós somos salvos. E quando nós somos salvos? Quando nós abrimos nosso coração para Jesus entrar e cremos no sacrifício da cruz. Ali acontece a nossa cura. O detalhe é que algumas pessoas vê, por exemplo, pessoas que são viciadas em bebida, droga, prostituição, violência, e acham que isso seja a enfermidade das pessoas. Na verdade, o pecado é um sintoma da enfermidade. É um sintoma. E das doenças que os homens têm,
A doença principal é a soberba. A soberba é algo incrível, né? Por causa da soberba, o diabo é derrubado do céu. Por causa da soberba de ser igual a Deus, Eva prova da fruta, de querer ser igual a Deus. E vários homens na Bíblia foram derrotados pela soberba. Vemos o rei Uzias ficando leproso por causa da soberba. Vemos também Nabucodonosor comendo capim por 7 anos por causa da soberba. E quando olhamos para Pedro, que é o objeto da nossa mensagem, da nossa memorização nessa noite, nós observamos que ele era uma pessoa soberba. E uma pessoa soberba, na verdade, é uma pessoa doente. Por trás de uma pessoa soberba, há uma pessoa doente, há uma pessoa ferida. E ao contrário do que muitos pensam, o soberbo, ele não é soberbo porque na verdade ele se acha maior que os outros. Ele tem um grave complexo de inferioridade e vê na sua soberba um escape para tentar se autoafirmar. Então, vamos observar a história de Pedro, né? Bom, a primeira vergonha que Pedro passa foi quando eles estavam no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí o que Pedro faz? Pedro para e pensa: vou fazer igual a Jesus. Senhor, se és tu, manda que eu vá também. Pedro pensou assim: uau, vou tirar uma onda agora. E Jesus: pode vir. Ele pensou com ele: agora eu vou fazer que nem o mestre, vou começar a andar sobre as águas. E aí ele tem um momento de glória. Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também estava andando. Eu creio que Pedro naquela hora ele falou: olha aí pessoal, olha aí mamãe, olha eu aqui. E quando ele começa a se alegrar, ele passa a maior vergonha, que ele começa a afundar. E ele clama pelo mestre e Jesus vai e salva ele. Deus ele começa a promover em Pedro a sua conversão. Então, a nossa cura, quando começamos a caminhar com o Senhor, ela acontece a partir de tudo aquilo que o Senhor promove para nos moldar. Pai do Senhor Lucas, seja bem-vindo. Pastor Romandani, tudo bom? Entende? Por que é assim? Porque, amados, todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra fala que se até os nossos fios de cabelo estão contados, você acha que Pedro passou por todo aquele constrangimento sem que Jesus estivesse permitindo aquilo? Não. Se Jesus sabia que Pedro iria afundar e não quisesse fazer passar por aquele constrangimento, o que ele faria? Não, Pedro, não vem não, que não vai dar. Não, Jesus deixa Pedro começar a caminhar sobre as águas. Então, ao contrário de que algumas pessoas pensam, que quando começamos a caminhar com o Senhor, às vezes o Senhor promove situações que não serão muito agradáveis para moldar o nosso caráter. Mas a saga de Pedro não terminaria ali. Mais para frente, Jesus pergunta: quem você diz que eu sou? Aí mais uma vez Pedro vai ter um momento de glória. Ele fala: ué, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz bem-aventurado Simão Barjonas, porque tu não revelou nem a carne nem o sangue. Aí Pedro, todo alegrão, né? Até que vi que agora eu estou bem na fita. Aí fica empolgado, né? Às vezes Deus começa a abençoar a gente, né? A gente começa: louvado seja o meu nome, que Deus está abençoando essa igreja. Aí Deus, deixa eu te dar uma apertada. Louvado seja o meu nome que eu estou fazendo isso. E aí, o que aconteceu? Eles continuam a conversar. Aí Pedro, como ele estava bem mesmo, impulsionado, ele dá ouvido a Satanás. E quando Jesus começa a dizer que ele ia padecer, ia sofrer, aí Pedro chama Jesus de parte e dá uma baixa em Jesus. Que isso, Jesus? Nada disso. Não vai morrer na cruz não, rapaz.
que história é? Pedro já estava se achando, né? Eu acho que quando Jesus faz aquele elogio para Pedro, acho que Jesus botou uma divisa nele, que agora ele era o conselheiro do mestre. Aí ele recebe aquela palavrinha maravilhosa, né? O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus vai, furou a bola de Pedro, que estava bem inflada. E continua. Mais para frente, Jesus falando sobre que iria ser crucificado, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí Pedro novamente, ele dá uma arrumadinha no... Jesus, eu vou falar para você uma coisa. Você está dizendo aí que eu vou ser preso, todo mundo vai escandalizar. Jesus, eu tenho uma informação para dar para o Senhor. Todo mundo aí, geral, o Senhor vai se escandalizar, mas eu, Pedrão não, vou contigo até a morte, se preciso for, Senhor. Aí Jesus fala o que para ele? Pedro, não cantará o galo 2 vezes antes que 3 vezes você me nega. Novamente Jesus murcha a bola de Pedro. Aí Pedro continua a situação. Mas é importante falar que todos eram soberbos, tá? Não era só Pedro. Só que Pedro era o mais soberbo. Que se observarmos a história, nós vamos ver Tiago e João falando para Jesus assim, o pedido dos filhos de Zebedeu, né? Senhor, tem condição lá no teu reino de um filho meu ficar da direita e outro à esquerda? Olha que legal, todo mundo aí vai ficar na ralé. Mas Pedro e João, uma à direita e outra à esquerda. Então eles eram soberbos. Houve um momento depois da ceia, depois da última Páscoa, que Deus dá um flagrante neles, eles sabendo que Jesus ia ser crucificado, em quem seria o maior. Tipo assim, Jesus vai morrer e quem é que vai ficar na direção aqui da igreja? Já que ele nem se ligou que ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Ou seja, depois da ceia, imagina que os crentes saem de uma ceia e depois da ceia eles estão disputando quem é o maior. Olha que legal, muito convertido, né? Depois da ceia, os crentes discutindo quem é o maior. Então, mas por que a Bíblia enfatiza muito o fato de Pedro? Simples, amado, para que se tenha uma noção ampla, precisa, que não importa o quanto formos enfermos, o quanto formos problemáticos, para Jesus não tem caso perdido. Para Jesus não há dificuldade, só depende de mim e de você. E aí Jesus é crucificado, é morto, e antes de ser morto, Pedro realmente nega Jesus. E quando ele nega Jesus, em alguns filmes, né, Jesus dá aquela olhadinha para ele e ele vai chorar. Depois dele ter dito que ele era o cara, Jesus murcha a bola dele. Só que agora acontece uma coisa diferente, né? Todas as vezes ele trafega do alto ao baixo. Uma hora ele anda sobre o mar, outra hora ele afunda. Uma hora ele é bem-aventurado, outra hora para trás de mim Satanás. Uma hora ele fala que não vai se escandalizar, e Jesus fala, tu vai me negar 3 vezes. Agora dessa vez começou diferente. Agora Jesus está sendo crucificado e ele nega Jesus. Agora começou primeiro a baixa para ir para a alta. E Jesus é crucificado. Agora ele ficou, não teve uma alta, só baixa, começou na baixa. E mesmo sabendo que Jesus disse que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, Pedro, isso está em João 21, versículo 3, ele fala, vamos pescar. Ou seja, Pedro era o camarada que era o linha de frente, e é o que era tipo assim, aquele camarada que comandava, né? Fala, gente, Jesus morreu, eu vou pescar. Por que ele fala que ele vou pescar? Porque Pedro estava quebradinho, igual arroz de terceira, não é verdade? Porque ele tinha negado o mestre, ele tinha chorado amargamente. Bom, o que nós aprendemos com isso tudo, amados?
que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E Deus estava resistindo a Pedro, Ele estava tratando de Pedro. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que onde Jesus está operando, qualquer igreja onde Jesus opera, qualquer pessoa que começa a caminhar com o Senhor piamente, ele está suscetível ao tratamento de Jesus. Só que quando Pedro fala, vamos voltar a pescar, quando nós podemos entender isso? Bom, Pedro é aquele camarada, é aquele crente que chega numa igreja e fala, pastor, estou chegando e eu sou o cara, pastor, sei tocar, sei cantar, sei pregar, eu faço isso, eu faço aquilo, onde eu passei eu fiz aquilo. Ele fez ele faz aquela propaganda enorme de si mesmo. Se essa igreja Deus opera, não vai ter jeito. Deus vai dar uma esmerilhada nele. E aconteceu com Pedro. E quando Pedro percebeu que o tempo todo ele se dizia que ele era o cara, e no final ele foi humilhado, porque ele foi o que mais se exaltou e foi o que negou Jesus. Então ele falou assim, vou sair dessa igreja. Poxa, eu fiz a maior propaganda de mim mesmo e agora eu fiquei mal na fita. Então Pedro fala, vou voltar a pescar. Jesus não falou, vinde e serás pescadores de homens. Ele não largou as redes e foram pregar o evangelho. Então é mais ou menos aquele crente que quando Deus começa a tratar ele fala, eu vou sair dessa igreja porque a minha capa de crentão já caiu. Não, agora é hora de você ficar. Só que geralmente as pessoas correm. Hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas querem um lugar onde elas se sintam bem. E o engraçado que o sistema, sabia que o sistema estuda a gente? Essas técnicas de crescimento de igreja, isso são antropólogos que estudam o comportamento humano e sabem como fazer para que pessoas fiquem num lugar. Tudo programadinho. Por exemplo, em anos passados, no Evangelho, não havia esse negócio de grupo de jovens, grupo de crianças, era grupão. Se você olhar bem, de alguma forma isso choca com a palavra, porque as crianças aprendem com quem? Com os idosos. Então deixar só crianças juntas e só não é bom. Pode haver o grupo? Pode, mas os jovens aprendem com os mais idosos. Mas por que fizeram isso? Por quê? Jovens não gostam de ser confrontados hoje em dia. Então é uma forma de brindar o jovem de ouvir a verdade. E eles fizeram escola entendendo o comportamento humano. Então hoje, algumas pessoas ficam em alguns lugares com o nome de igreja, porque vão naquele lugar e recebem o cara chega numa igreja cheia de soberba, igual estava aqui. Irmão, a igreja de Jesus só tinha soberba, irmão. Um fala que não vai negar, um fala que pode contar com ele, o outro quer ficar um do lado do outro lá no reino dele. Só tinha soberba ali, irmão. E o sistema estudou o comportamento humano. Aí alguém vai nesse lugar com o coração cheio de soberba, aí recebe aquela profecia maravilhosa, Deus vai te exaltar. Aí o camarada pensa que Deus vai exaltar ele. Meu irmão, a palavra fala que Deus vai exaltar, mas primeiro ele humilhava debaixo da potente mão de Deus. A palavra fala, 1 Pedro 5, versículo 10, e o mesmo Deus, depois de haverdes padecido um pouco, vos fortalecerá, fortificará e vos confirmará. Mas nesse evangelicalismo barato, você vai para Jesus e agora é só vitória. Mas não é. Alguns sabem que as pessoas andam em busca de promoção pessoal, já acharam assim, olha, vem para cá que eu vou te consagrar a presbítero. E o cara vai. Porque as pessoas acham que nível espiritual se mede por graus eclesiásticos. E se falar sobre cura interior e da importância de entender a cura, porque hoje nós vivemos uma igreja que está enferma, porque o tratamento está sendo feito ao contrário. Então, às vezes, existem pessoas que não estão vivendo
o Evangelho, é porque a palavra diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça isso tudo para quem? Para a glória de Deus. Tem pessoas, irmãos, que ela só vai na tua igreja se você é convidada para pregar, ou seja, ela só vai se for para a glória dela. Se eu for o pregador da noite, eu vou. Ela só vai na tua igreja se você convidar ela para cantar, e ela nem percebe que ela é prisioneira nela mesmo. A coisa é séria. Nós dividimos essa mensagem em séries, porque o assunto é muito amplo. E há pessoas perdidas no reino, irmãos, por não entender que nós fomos para Jesus, nós estamos vindo para o Evangelho para ser curado. E a nossa enfermidade é a soberba. E observe, amados, que Jesus nos leva a um tratamento. Só que da última vez que Deus trata Pedro, primeiro ele passa a vergonha de negar Jesus. Agora ele volta a pescar, e quando o anjo aparece para as mulheres, ele fala assim: olha, vai, avisa da minha ressurreição e diga para quem? Para Pedro. Avisa para Pedro. Avisa para Pedro que eu ressuscitei. Porque ele sabia que Pedro era o que estava mais quebrado. Pedro era o mais soberbo e é o que estava mais quebrado, foi o que negou Jesus. Agora, observe, amados, depois de Pedro passar por todo aquele constrangimento, Jesus aparece para Pedro e começa. Pedro devia estar todo quebrantado, né? E o que acontece? Ele fala para Pedro dessa forma, João 21. Veja, versículo 15. Olha agora o diálogo de Pedro. Depois de Pedro passar por toda aquela humilhação, de ter se exaltado e agora ter sido humilhado, olha o que Jesus vai falar para Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Aí Pedro, Jesus estava indo na vibe de Pedro. Ele falava que ele era o que não ia trair. Então Jesus falava para ele assim: ó, ama-me mais do que estes? Ele poderia falar o quê? Não, Senhor. Não, ele fala assim, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim: Pedro, você não entendeu ainda, Pedro. Pedro, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Novamente Deus testa Pedro. Pedro, aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele acabou de ter negado Jesus, e Jesus pergunta isso para ele. Jesus vai da forma que ele achava. Pedro achava que ele era melhor que todo mundo. Irmão, tem gente que não fala, mas acha que é melhor que todo mundo. Ele só não percebe. Como é que tem gente que pensa que é melhor que todo mundo? Irmãos, tem pessoa que fala mal de todo mundo. Fala do presidente ao porteiro. Uma pessoa que fala mal de todo mundo e ninguém presta para ele, ele acha que ele é o quê? Que ele é melhor que os outros, ou não? Aí Jesus pergunta agora pela terceira vez. Aí ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Disse o Senhor, aí disse ele: sim, Senhor, tu sabes que... Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão se entristece. Eu creio que Simão começa a chorar por ter dito a terceira vez: ama-me. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo,
Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele fala: na verdade te digo, que quando era mais moço te cingia a ti mesmo, e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queiras. E disse isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. Então veja bem, depois que Jesus fala isso tudo para ele, Jesus está falando para ele o seguinte: Pedro, apesar de você ter feito tudo errado, eu estou te dando a ordem. Jesus não falou para os outros apóstolos isso. Jesus falou para Pedro: você vai apacentar as minhas ovelhas. Há pessoas que pensam que Pedro se converteu, porque logo depois desse evento, Jesus vai embora e vem o quê? 50 dias depois, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Obviamente que a vinda do Espírito Santo contribuiu e muito para a cura de Pedro, isso é fato. Mas o que Jesus usou para tratar Pedro é que depois que Jesus vai embora, passa um filme na cabeça de Pedro. O que Jesus fez Pedro enxergar, que às vezes nós não enxergamos? Jesus mostrou para Pedro o quanto ele era soberbo, o quanto ele precisava de ser humilde. E nessa última fala, Jesus entra na vibe dele: tu me ama mais do que esses outros aí? Ele: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus, para forçar ele mais, ele pergunta a segunda vez. Aí na terceira vez, por que ele já chora? Porque ele se lembra que ele tinha dito antes que todos podiam se escandalizar, mas que ele não se escandalizaria. E Jesus fala: antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Aí ele chora. Aí ele entende que o problema dele é que ele se achava melhor que os outros. Mas agora ele entende que mesmo ele tendo falhado, Jesus não estava jogando ele fora, desde que ele não fugisse do processo. O que Pedro poderia falar: Senhor, eu até vou apacentar as tuas ovelhas, mas não por aqui, Jesus. Mas por que, Simão? Poxa, Jesus, eu estou com vergonha. Mas por que, Pedro? Poxa, Jesus, eu falei que eu falei na frente de todos os discípulos que todo mundo podia se escandalizar, que eu não ia me escandalizar, e fui o único que te neguei. Sabe que muitas pessoas não são curadas no Evangelho porque elas fogem do processo e não percebe que toda vez que Deus permite alguém passar por uma humilhação, tratando ele, é porque lá na frente Deus vai exaltar essa pessoa. Então Jesus permite ele passar por toda aquela humilhação, porque ele iria o exaltar. Exaltar como, irmão? Não é exaltar porque Pedro se tornaria o pastor da igreja, não pensa que é isso não. Exaltar que com a vinda do Espírito Santo, Pedro agora iria sentir realmente o amor de Deus. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas são tão feridas, se sentem tão nada nesse mundo, que não conseguem sentir o amor de Deus, e ficam tentando colocar no lugar que deveria existir amor, títulos, conquistas. Só que canudo de faculdade é bênção, mas não preenche o vazio de Jesus. Um trabalho na igreja é bênção, ser um presbítero, ser um pastor é bênção, mas não preenche o vazio de Deus. E da forma que algumas pessoas hoje são levadas, alguém tentam curar a pessoa, como fala no livro de Jeremias: curam levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Observe bem o que fala no livro de Oséias. Oséias 6. Presta atenção. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Deus permitiu que se abrisse uma enorme ferida em Pedro, mas Jesus estava curando. O problema é que nós achamos que tudo que nós passamos, nós demonizamos tudo. Não, amados, às vezes é Deus permitindo. A palavra também diz assim, fiéis são as feridas daquele que amam. Deus corrige a quem recebe por filho. O que Deus estava fazendo com Pedro era uma correção. E a cura de Pedro não foi ele ter se tornado o pastor Pedro, foi ele ter entendido quem ele é. Lembra que fala no livro de Números que Deus fez o povo de Israel passar fome e frio? Aproveite para ver o que havia no teu coração. Para ver quem? Deus? Deus sabe o que tem no nosso coração, irmão. Tudo que Deus fez o povo de Israel passar lá no deserto, para mostrar para eles o quanto eles eram incoerentes. O que Deus fez com Pedro foi um tratamento, e ele entendeu. O ponto é, você tem entendido o que Deus tem feito você passar? Ou você tem fugido? Ou às vezes não tem fugido, mas tem feito uma coisa que parece que é uma besteirinha, né? Ou você tem murmurado. E quando nós percebemos a cura de Pedro, foi porque ele pregou e 3.000 almas se converteu? Não. Sabe quando nós percebemos a cura de Pedro? É que Pedro, quando Paulo resiste ele na cara, está em Gálatas 10, Gálatas 2, versículos 10 e 11. Observe o que Paulo vai fazer com Pedro aqui, olha. Gálatas, capítulo 2. Hoje em dia as pessoas estão tão desacostumadas em pregar com a Bíblia, que às vezes eu prego em algum lugar na Bíblia, e ele fala, pastor, isso é uma pregação ou é um estudo? Uma pregação, irmão. Se eu não usar a Bíblia, né, eu vou falar o quê? Da minha cabeça? Tem pessoa que quer pregação que não tem a Bíblia. Aí, pastor, isso não é um estudo. Não, irmão, é uma pregação. Só que se a pregação não for Bíblia, se eu falar o que eu penso, não vale a pena. Gálatas 2, versículos 10 e 11. Vamos ler o 10 também. É isso mesmo? Não, é o 10 e 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. 11. Gálatas 2, 11. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, e temendo os que eram da circuncisão. Veja bem, amado, aqui Paulo dá uma baixa em Pedro em rede nacional. Tu sabe que a Bíblia não esconde nada, não é verdade? Quando Paulo discute com Barnabé, a Bíblia não escondeu, correto? Se Pedro não tivesse aceitado a correção de Paulo, estaria aqui, que tinha visto uma discussão entre Pedro e Paulo. Não aconteceu. Pedro já tinha sido curado da soberba dele. Está entendendo, irmão, como é que é a cura? A cura não é que você vai deixar de ser soberbo, é que você vai entender que você é soberbo e que eu sou soberbo, e aí você começa a vigiar com a soberba. Pedro poderia dizer para Paulo assim, que isso, Paulo? Tu está brincando, Paulo? Você entrou agora no ônibus e quer sentar na janela? Paulão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você não viu o que eu vi, Paulo? Eu andei com o mestre, eu comi com o mestre. A última ceia eu estava lá. E você vai querer me ensinar? Paulo, tu está brincando comigo, né? Como é que se fala aquele termo? Fique no seu lugar, recolha-te a tua insignificância. Não é assim que eles falam? Irmãos, a Bíblia é muito linda, né? Não. Mas tu quer ver mais como é que Pedro se tornou humilde? Agora, olha o que Pedro vai falar.
Aqui Paulo dá uma ripada em Pedro, né? Agora, olha o que Pedro vai fazer com Paulo agora? 2 de Pedro: e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui o apóstolo Pedro, que ganhou uma baixa de Paulo em rede nacional, aqui faz um elogio para Paulo. Amados, às vezes as pessoas nem percebem, mas a maioria das derrotas só tem um motivo: a soberba. Os homens que caíram na Bíblia, caíram na soberba. Salomão, por exemplo, se envaideceu. A Bíblia fala que Salomão se envaideceu e arrumou um monte de mulheres. Ou seja, o pecado não foi arrumar um monte de mulheres, foi se envaidecer. E aquelas mulheres perverteram o coração dele e ele foi se tornar um idólatra. Uzias se envaideceu para querer oferecer um incensário e ficou leproso. Amados, as pessoas vão para Jesus e não entendem. O ponto é que o motivo pelo qual as pessoas são soberbas é porque elas são enfermas. A soberba é uma defesa do nosso subconsciente. Quando nós nos achamos pequenos, a gente começa a fazer propaganda de si mesmo. E era o caso de Pedro. E pessoas ficam no evangelho andando em círculos, sem perceber que o problema dele é ele. E às vezes fogem de igreja. Gente, quando nós estamos curados, qualquer lugar apertado fica amplo. Quando nós estamos enfermos, qualquer lugar amplo fica pequeno. O mundo fica pequeno para a gente. Pessoas mudam de emprego, mudam de trabalho, achando que o problema é o trabalho. Uns trocam de esposa, achando que o problema é a mulher, e descobrem que não resolveu o problema, porque o problema é buscar a cura que só existe em Cristo. E não importa o grau da doença. Você vê que não quer dizer que só Pedro fez coisas quando Jesus vai embora. Você acha que os outros apóstolos não fizeram? Fizeram, irmão. Mas Deus enfatizou Pedro para mostrar que não importa o grau da nossa enfermidade, se formos a Cristo e nos deixarmos ser transformados, faremos proeza, seremos sim uma bênção nessa terra, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Então, algumas pessoas pensam que Deus trabalha como trabalha nas seitas, né? Em forma de retribuição. O próprio Jó achava que Deus trabalhava em forma de retribuição. Ele pensava: eu sou um homem sincero e reto, logo eu não posso passar por isso. Não, irmãos, Deus trabalha com princípios e propósitos. E por propósito dele ser estabelecido, ele não abre mão de fazer você passar por sofrimento. Por isso que a palavra diz: toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O salmista Davi disse: foi bom eu ter sido afligido, para quê? Para que eu aprendesse a guardar os seus mandamentos. E às vezes as pessoas não percebem como Deus faz para trazer para nós a mudança. E a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E algumas pessoas pensam que elas vão para Jesus e depois que se batizam nas águas, e às vezes tem até um cargo na igreja, que elas viraram anjo. Não, elas não viraram anjo, elas estão sendo curadas. O detalhe é que algumas pessoas não entendem, na verdade, o que é a salvação.
A salvação é uma cura que começa e vai evoluindo. Uma parte que as pessoas não entendem é que nesse processo nós participamos ou não. Quando é que nós participamos? Quando nós não fugimos, quando Deus permite a gente passar por uma situação que está nos moldando. Então, às vezes, as pessoas, não, irmão, eu vou sair desse lugar aqui, dessa igreja aqui, porque... Por que tu vai sair? Se Deus mandou Ezequiel para um lugar onde ele seria como sarça e espinhos as pessoas para ele, por que nós fugimos? Não entendemos o que é a salvação. Algumas pessoas acham que salvação é assim. O que é ser salvo? É saber se vai morar no céu. Irmão, você tem certeza da sua salvação? Não, irmão, a pergunta dele: irmão, você tem certeza que você está vivendo a salvação? Vamos ver o que a palavra fala sobre salvação. Filipenses. Diz assim, olha. Filipenses 2, versículo 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra aqui, operai a vossa salvação, se você for no dicionário Strong, para ver no grego, significa desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Entende? Essa palavra significa desenvolvei. Amados, o que você acha que tem a ver isso aqui? Sabe o que tem a ver? Tem a ver justamente, aqui ó, na interlinear está assim, olha. Assim como, amados meus, como sempre me obedeceste, não só na minha presença, como na minha ausência, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que quer dizer isso? Simples, amado, que na nossa salvação, você já recebeu. Não é que você está em processo, não, você recebeu algo para você desenvolver. Agora, olha o versículo, o próximo versículo, que é o 13. Porque Deus opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Aí o cara fala, mas espera aí, é Deus ou é nós? É os dois, irmãos. Por quê? Nós somos salvos pela fé, andamos pela fé e vivemos pela fé. Nós somos salvos pela graça e andamos na graça. E o que é a graça, amados? A graça é o Espírito Santo de Deus em você. Ele opera em você o querer e o efetuar. Só que Ele não faz nada se você não permitir, porque Ele não é demônio, Ele não é opressor. Então, desenvolver a salvação, você consegue desenvolver a salvação sozinho? Não. Alguém consegue ser salvo sozinho? Não, irmão. Você só é salvo se você abrir a porta precisando entrar. Se você ouvir, se hoje ouvir a minha voz, então ninguém é salvo, é pela graça. Quando eu falar, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo Espírito Santo, que vem, assa esse cordeiro que é a palavra, você come e vem morar em você. É possível alguém se salvar sozinho? Não. É possível alguém desenvolver a salvação sozinho? Não. Mas também, se é possível você resistir ao Espírito Santo, ou até entristecer ele. Quer ver um comparativo? Presta atenção aqui, irmão. Estão lembrados da parábola dos talentos? Estão lembrados? O que aquele camarada que teve um talento só fez? Ele escondeu.
que simboliza aquele talento, irmão? A salvação. Ou você acha que quer dizer o quê? Aquele talento que Jesus falou na parábola dos 10 talentos. Seria o quê? Dinheiro? É salvação, irmãos. Deus dá um dom, 3 dons, 4 dons. Deus só salva. Eu creio que aquele que teve um talento, Deus só salvou. E não deu dom de mais nada. Aí ele pensou, já que eu não tenho dom de nada, né? Não, irmãos. Se você recebeu a salvação de início, não recebeu dom nenhum, o que é você fazer, desenvolver a sua salvação? É fazê-la florescer. Através de você fazer virar mais. Então, agora, observe esse camarada. Ele era um camarada, ele disse, eu era um camarada que conhecia Jesus. Eu sabendo que tu eras um Senhor, como se fala a palavra, rígido, obrigado, rígido, eu guardei no lenço. Sabe o que é isso, irmão? Daquela pessoa, não, irmão, eu sou assim, acabou o culto, eu vou embora, não quero nem conversa para não ter problema. Irmão, eu estou na igreja, não quero fazer nada, porque eu quero ir morar no céu, não quero problema. É mais ou menos esse camarada. Ou então, aquele camarada que fala assim, a palavra, aqui está dizendo, não é eu que estou falando, irmão, é a Bíblia, desenvolver a salvação. Não, irmão, eu já estou salvo, agora eu vou para o céu, estou salvo, glória a Deus. Não, irmão, você foi salvo para desenvolver a tua salvação. Você ganhou algo para desenvolver. Se você achar, mas as pessoas pensam, irmão, que salvação é, estou salvo e acabou. Não, irmão, estou salvo e começou. Salvação. E a mim, como é que eu desenvolvo a salvação? À medida que eu vou deixando ser curado. 2 formas. Não fujo das situações. Não vou para aquela igreja lá que o pastor me chamou, falou que vai me consagrar a presbítero. Eu vou para lá. Não, lá, o cara me chamou que vai me consagrar a pastor. As pessoas estão vazias e procurando um evangelho de autopromoção. Isso se vende aí de bandeja em todos os lugares. Mas nós vamos para Jesus para ser curado. Obviamente, irmão, é impossível Deus usar alguém sem ele brilhar. Mas isso não é uma finalidade. Brilhar. Olha o que João fala, quando alguém fala, João, Jesus está fazendo mais discípulo que você, João. Ele fala, importa que eu diminua e ele cresça. Então a salvação, amados, só vai fluir na tua vida se você jogar fora essas teologias embaladinhas que fala, nós somos salvos pela graça. O que é a graça? Graça é favor imerecido. Irmão, claro que é favor imerecido. A gente não mereceu, mas isso aí é dizer, o que é o Rio de Janeiro? É o pão de açúcar. Tem muito mais coisas. A graça é o amor de Deus mandando Jesus, graça. A morte da cruz, graça. O sangue, graça. A palavra, graça. Tu pode pagar 10 mil reais numa Bíblia que não vai pagar o valor dela, graça. O Espírito Santo, graça. A Bíblia fala, não façais agravo ao Espírito da graça. Irmão, entender que há em nós a graça é o ponto alto de entender como desenvolver a tua salvação, tendo cuidado para o quê? Para não entristecer ele. E algumas pessoas não sabem. Observe que Paulo fala assim, eu trabalhei muito, todavia não eu, mas quem? A graça de Deus que obra em mim. Irmão, a graça não é uma palavra, a graça é o Espírito Santo em nós, irmãos. Ele convence o homem do pecado, ele que te instrui na palavra, ele te lembra de orar. Então, como nós desenvolvemos a nossa salvação? Quando ele nos convida a orar, e nós vamos. Quando ele nos convida a jejuar, e nós vamos. É ele que opera em nós, só que ele não fará nada se nós não dermos lugar, porque ele não é invasor, ele não é opressor. Isto é desenvolver a nossa salvação, porque ele está em nós. Irmãos, o evangelho não é uma coisa mórbida, inerte. Não, o evangelho é poder de Deus, mas principalmente para vencer a nossa carne. Então, algumas pessoas estão andando em círculo no evangelho, porque não entenderam
que nós fomos por Evangelho para ser curados e não entenderam que essa cura, nós trabalhamos nela. Por isso que Paulo vai dizer assim: de Deus nós somos seus cooperadores. Amados, ele falou bem claro: eu sou a videira e vós as varas. Já imaginou? Uma videira que o caule fala: vou dar fruto. As varas: que fruto não, vou dar essa folha. Não, trabalham juntos, irmãos. O Espírito Santo quer agir em você. Duas formas de você impedir o teu crescimento espiritual, impedir a sua cura. Não entendendo que você precisa se deixar ser tratado e ter cuidado. Por que eu saí dessa igreja? Por que eu estou parando? Por que eu estou fazendo assim? É porque é para fazer? Ou estou fugindo de situações que o Senhor... Tudo que eu faço na igreja, na minha vida devocional, é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Porque agora é assim, irmãos. Você convida a pessoa: poxa, vai lá na minha igreja, tem um estudo bom. Só vou se meu filho for lá cantar. As pessoas pensam que isso aqui é um palco. Não, irmãos. Isso aqui não é um palco, isso aqui é uma igreja, irmãos. Tem que brilhar Jesus. E para finalizar, para observar como Pedro se tornou tão humilde. Claro que isso não é bíblico, né? Diz a tradição que o apóstolo Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele vira para o carrasco e fala: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Amados, o Evangelho é algo muito lindo. O Evangelho é muito mais do que algumas pessoas estão pensando. O Evangelho não é comida, não é bebida, não é títulos e nomes, não é pódio, é alegria, paz, justiça no Espírito Santo. É isso que é o Evangelho. Então, que nós possamos observar a história de Pedro, entender tudo que Pedro passou e o quanto tudo que ele passou contribuiu para moldar o seu caráter, para fazer aquele Pedro se tornar uma bênção. Quem sabe se Pedro tivesse discutido com Paulo, quantos projetos seriam falidos, não é verdade? No entanto, não, ele não colidiu com Paulo. Eu tenho certeza que Pedro ajudou muito Paulo. A gente vai ter muita notícia boa quando chegar no céu, encontrar com Pedro e Paulo e falar: ei Pedro, como é que foi aquela treta lá? Que Paulo peitou você na cara. Ih, rapaz, tu nem sabe de nada. Depois daquilo ali, tu nem sabe o que aconteceu. A gente choramos junto, ele me pediu perdão depois, e depois foi uma bênção, ele me ajudou assim. Aí a gente vai: rapaz, ele te ajudou. Rapaz, eu estou falando, sentindo a glória de Deus aqui. E a gente vai ver o quanto é produtivo, irmãos, quando a gente é curado pelo Senhor. Sabe por quê? Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. A igreja é um hospital onde eu e você somos médicos. Mas, pastor, no início o senhor não falou que o médico é Jesus? Pois é. A Bíblia também fala que ele é a luz do mundo. E ele falou que nós somos a luz do mundo também. Mas como que ele é a luz ou nós somos a luz? Muito simples. Ele não está em você? A palavra fala que ele é tudo em todos. Ele é o médico em você, mas ele não fará nada em você enquanto a minha e a tua enfermidade atrapalhar que eu e você sejamos bons médicos e termos paciência com os irmãos, assim como Pedro teve paciência com Paulo. Você acha que se Pedro chama a atenção de Paulo, ele estaria de tudo errado? Não, irmãos, porque o correto não era Paulo fazer daquela forma. O correto seria Paulo chamar Pedrão: Pedrão, chega aqui no particulino. Pedrão. Não, a palavra fala que ele resistiu na presença de todos. Mas quando nós somos curados,
até quando nós temos a razão. Ser curado é mesmo sabendo que temos a razão, abrimos mão, é a misericórdia. Sermos curados é igual o próprio Davi fez, não matou Saul. A igreja precisa de pessoas curadas. Pessoas curadas curam, e pessoas feridas ferem. Há muitas pessoas fora do Evangelho, porque entraram em lugares com nome de igreja e foram tão feridas, que pensam que toda igreja é daquela mesma forma.